Então, Juliana, vou começar por você. Você chegou na Secretaria de Vitória em 2021, correto? Então, já está aí no 5º ano de gestão. E de lá para cá, bom, pegou a reabertura das escolas e tem conseguido fazer uma gestão que os indicadores, não me deixam mentir, tem avançado muito. Para quem não sabe, basta pegar os resultados do SAEB de 2023 de Vitória, os resultados do Indicador Criança Alfabetizada de Vitória, que vão ver como Vitória tem se destacado entre os municípios, entre as capitais, uma gestão que tem conseguido entregar e avançar uma educação de qualidade, olhando para a aprendizagem dos estudantes. Mas eu queria saber, assim, quando você chegou, falando do nosso tema aqui, que desafios de gestão, de capacidade dentro da secretaria você, assim que chegou, detectou para que você conseguisse botar e avançar as políticas públicas que você foi escolhida para formular e implementar? Boa tarde a todos. E aí, é isso mesmo, assim, a gente chega... Tem cara aqui que o diretor escolar, ele dorme professor e acorda diretor escolar. E eu fiz esse percurso. Dormi professora, acordei diretora, dormi diretora, acordei secretária. Então, assim, para mim, muito marcante foi que o último orçamento que eu assinei como diretora foi 21 mil. E eu fiquei muito doida, porque o diretor que não consegue prestar conta, ele tem que repor aquilo e aquilo vira de doação para a escola. E 21 mil ia me fazer muita diferença. 3 dias depois, eu assinei a folha de pagamento de 21 milhões. 3 dias depois. Então, é um pouco nessa perspectiva. E aí eu chego em Vitória, uma rede organizada, uma capital, que tinha aí um arcabouço de, nossa, é uma rede forte, é maravilhosa, mas que era fragmentada. Então, uma rede que olhava como uma ilha de excelência. Eu tinha uma escola com IDEB de 7,6, mas eu tinha uma escola com IDEB de 2,6. Eu tinha escolas que o índice de alfabetização era, assim, ridículo. E aí você falava, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Qual é o nosso olhar de rede? Então, a primeira providência foi fazer uma reunião com os diretores e aí conversar sobre IDEB e tal, e as pessoas estavam me xingando. Eu falei, gente, não é possível, não vai dar certo, porque, assim, eu tenho certeza que eu vou voar com magistério. Eu sou professora há 20 anos, formadora de professores, eu sei tudo. Eu falava, gente, eu fui diretora na pandemia, tipo um carimbo, né? Olha, eu fui também. E aquilo nada servia. Então, assim, reconhecer e entender quem eram as pessoas que eu tinha como pares ali para fazer essa reestruturação. Então, a primeira providência foi manter quem já estava, porque também isso é uma coisa crucial. Num Brasil polarizado, a gente não era continuidade, a gente era oposição. E nem existia a gente, porque eu não era ninguém na fila do pão, eu era só uma diretora que tinha sido premiada, reconhecida, e que o nome entrou em evidência e fui convidada. Então eu falava, vou ter muito problema com os políticos, mas eu vou me dar bem com o magistério. Não, eu aprendi a lidar com os políticos e eu tive muita dificuldade para ser respeitada pelo magistério, que hoje a gente tem uma rede que se respeita mutuamente e esses resultados que foram apresentados aqui, de fato, é um resultado construído com essa rede que já existia. Então, hoje eu falo com os meus diretores, eu entendo o movimento que vocês fizeram. Vocês estavam blindando todo mundo, vocês estavam preservando o que vocês tinham, porque todo mundo que chega para desconstruir. E é muito interessante o Brasil ter esse papel de estar sempre desconstruindo. E está construindo o quê? O que você está trazendo como proposição para esse lugar? Então, a gente parou para ver evidência, olhar realmente para os resultados, entender que nós somos uma rede. Então, essa diferença de 5 pontos em IDEB, eu não tenho mais. Tenho muito orgulho hoje da minha maior escola ser 7,9, da minha menor escola ser 5,8. Então, a gente conseguiu, de fato, reduzir essa desigualdade territorial que existia numa rede que é pequena. É uma rede de 104 escolas, 42 mil estudantes, então é uma rede pequena, mas que ela não se via enquanto coletivo, com assessoria, avaliação e mantendo as pessoas. Então, assim, ninguém nunca tinha feito um curso, a Secretaria de Educação, sobre gestão, sobre liderança. E aí a gente tem hoje, junto com a Ana Penido também, essa formação das capacidades. Então, meus coordenadores, meus gerentes, hoje são pessoas que estão se entendendo como líderes. E aí precisam aprender a dar feedback, que são capacidades que são aprendidas. Precisam monitorar, precisam priorizar quais são os projetos, precisam me apresentar custo quando pensam numa ideia mirabolante. Vamos salvar todas as crianças. O que vamos fazer? 20 horas para cada professor alfabetizador. Quem são os professores? Quem estiver disponível. Quanto custa isso? Não sei. Então, esse pensamento do sistema, que não dá para não saber,
Hoje eu tenho uma rede de 780 milhões de orçamento, que 560 milhões são comprometidos com folha de pagamento. E aí eu conversava com Júlia. O sistema que controla a alocação de professor é planilha de Excel que não era a mesma planilha. Então, eu tinha uma pessoa que controlava geografia, uma história, uma matemática. Quantos professores faltam na determinada escola? Não sei. Uai, eu sei que faltam 1 de geografia, 3 de matemática. 3... E aí você parece pequeno, mas somar isso ao que você tem que fazer como secretário é muito desafiador. Então, tocar esse bumbo, entendendo que somos uma rede, que todo mundo precisa olhar, que o foco tem que estar no estudante, que não dá para o foco ser professor, que não dá para fragmentar a política pública. Eu preciso tratar muito bem o professor e muito bem esse gestor, desde que o estudante esteja em primeiro lugar no centro das ações. E essa centralidade numa rede é uma mudança de cultura.